Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer nossa resolução de geografia da FUVEST, FUVESTão 2022, prova que foi agora no domingo, dia 12 de dezembro de 2021. Vamos passar aqui então. Foi uma prova que eu achei muito legal, mais questões de geografia física que eu gosto, prefiro, né? Mas foi equilibrada, uma a mais de geografia física aí, porque eu considerei uma questão que vocês vão ver e 5 de geografia humana, né? Num nível aí de 1 a 4, a prova ficou aí no terceiro nível. Eu abri aquele pacote desgramado de bolacha usando aquela fitinha vermelha que nunca funciona, tá bom? Acho que antes da gente começar, um destaque aqui vai para as questões com temas atuais, uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Prestem atenção, os temas atuais estão aí, estão aparecendo cada vez mais nas provas, se não deu outra. Tiveram 3 ou 4 questões aí com as referências embaixo desse ano de 2021. Falando sobre semicondutores, falando sobre a pandemia. Então vamos dar uma olhadinha nessas questões, resolver uma por uma, vamos lá. Essa primeira questão aqui eu coloquei porque tem tudo a ver com geografia. Por mais que tu fale, professor, mas é de física, matemática. Não, isso aqui é uma questão, praticamente uma questão de escala. Olha lá. Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância entre a América do Sul e a África aumenta nos dias atuais cerca de 2 centímetros a cada ano. É o que eu sempre falo, se tu quiser ir até lá nadando, o quanto antes tu começar melhor, senão tu vai ter que dar uma abraçada a mais para chegar, né? Supondo que essa velocidade tenha sido constante ao longo do tempo, e tomando uma distância atual de cerca de 5.000 quilômetros, entre o limite dessas duas massas continentais, indique a melhor estimativa para quanto tempo teria transcorrido desde quando ambas estavam unidas em um supercontinente, o antigo Gondwana. Então vamos lá. Vai funcionar como uma questão de escala aqui. O cara te deu a distância menor, te deu a distância maior e quer a relação entre as duas, né? Como é que a gente faz? Dica, que o prof sempre dá aqui, ó, dica quente, ó, hot tip, fazer até aqui umas labaredas, ó, com lenha e tudo, olha só, lenha e tudo. A dica quente, qual que é a dica quente aqui, ó? Dica quente é sempre passe para a menor unidade da questão. A menor unidade aqui é centímetros. Então tu passa quilômetro para centímetros antes de dividir. Como é que tu faz isso? Coloca 5 zeros. Então, se eu tenho 5.000 quilômetros, eu pego 5.000, 1, 2, 3, 5.000 quilômetros. Eu passo ele para metro. 1, 2, 3. Por que eu botei 3 zeros? Porque eu preciso de 1.000 metros para fazer 1 quilômetro. Eu tinha 5.000 quilômetros, passei para metro, faço vezes 1.000. Agora, de metro, eu passo para centímetro. Eu boto mais 2, porque são 100 centímetros para fazer 1 metro. Então, agora eu tenho aqui para 500 milhões de centímetros. Agora sim, se eu sei que andou 2 centímetros a cada ano e hoje em dia eu tenho 500 milhões de centímetros, é só eu dividir 500 milhões de centímetros por 2, que vai dar letra D de 250 milhões. Lá no Triássico, lá no Mesozoico, né? Lá onde os dinossauros ainda davam as suas patadas, marcavam as suas patas lá na lama, foi quando começou a divisão da América do Sul da África. Começou pelo sul, isso foi abrindo do sul para o norte, em várias direções diferentes, às vezes mais aberto mesmo, rachando, outras vezes mais tipo um zíper, né? Abrindo e afastando, arrastando, com reflexos inclusive no tamanho da nossa plataforma continental atual. Legal, esse é outro assunto. Aqui vai para a letra D. Questão 58. Uma mancha de petróleo com mais de 3.000 quilômetros de extensão se espalhou por praias e manguezais da costa da região Nordeste e parte do Sudeste, atingindo áreas marinhas protegidas como o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, um dos principais bancos de corais e berço de biodiversidade do Atlântico Sul. É verdade, quem lembra disso daí? Várias notícias, as manchas de óleo pela praia. Eu também cheguei a ver essas manchas lá em Fortaleza. Mancha na areia. Não era tão grande, pequenininha assim, mas cheguei a ver, né?
Desde que foi detectada pela primeira vez, no dia 30 de agosto de 2019, a mancha de petróleo atingiu cerca de 900 locais, em mais de 127 municípios e 11 estados. A origem do petróleo está estimada em algum local aí a leste do litoral de Pernambuco, distante aproximadamente 600 quilômetros da linha de costa. Legal. Nunca se resolveu essa questão, né? Com base em seus conhecimentos maravilhosos sobre o litoral brasileiro e as correntes marítimas superficiais que margeiam a costa, assinale a alternativa correta que aponta o fator que contribuiu para a dispersão do petróleo. Pessoal, as correntes marítimas, a gente vê quando fala da introdução do clima. Inclusive, como que elas funcionam, né? As principais, e elas aparecem nas provas, olha aqui. Né? Letra A diz que as reentrâncias e os recortes do litoral brasileiro, com sua geomorfologia costeira, foram responsáveis pelo impacto ambiental causado pelo petróleo. Claro que não, o responsável pelo impacto ambiental foi algum animal de navio que fez isso. Não foi o relevo do Brasil que foi o responsável pelo impacto, claro que não é a letra A. Né? Dá para eliminar a letra A de primeira. O impacto é de quem fez isso aqui, de quem assinalou, quer dizer. Né? Letra B. A presença de correntes marítimas frias está errado. Como que eu tenho correntes marítimas frias lá no litoral do Pernambuco, onde o cara fala aqui? Se você está próximo do nordeste do Brasil, no caso do Pernambuco, se você está no nordeste do Brasil, você está próximo do Equador, as correntes são quentes. Está fora? Letra C. A corrente marítima das Falkland Malvinas, que margeia a costa brasileira até o litoral da região nordeste, já está errada. Com águas frias, potencializou a dispersão. Não, as águas frias das correntes do sul, que nem a corrente das Malvinas, não chega até o nordeste. A corrente do Brasil sai do Equador quente, porque está no Equador, então ela sai, margeia o nosso litoral sentido sul. A corrente do Brasil, que passa pelo nordeste, parte do sudeste, é uma corrente quente. Essa que espalhou o petróleo. A fria vem do sul e sobe, vai pegar o sul do Brasil, vai pegar um pouco do sudeste também. Entra no mar aqui no sudeste, entra no mar lá no sul, maravilhoso, e entra no mar no nordeste, maravilhoso também, e vê a temperatura da água, que diferença que é. Não é a C, letra D. A reduzida profundidade média do litoral brasileiro favoreceu a dispersão do petróleo ao longo da costa, de norte a sul, resultando em impactos negativos, em especial para a fauna marinha. Os impactos são para a fauna, para a flora, enfim, para a biodiversidade marinha como um todo, na verdade. Né? Os corais também, tudo incluído aí, né? Toda essa biodiversidade, toda a cadeia, teia marinha. Tá? E não é a reduzida profundidade do litoral que vai fazer com que o petróleo se espalhe, são os ventos, são as correntes marinhas, e não a pouca profundidade. E, aliás, o litoral nem tem uma profundidade reduzida, dependendo de onde você vai, a profundidade é bem alta, é bem grande. Tá? Então, não é a letra D, ficou sobrando a letra E. Né? A corrente marítima do Brasil, que é caracterizada pelo movimento de águas superficiais quentes ao longo da linha da costa e provenientes do Atlântico Equatorial, espalhou o petróleo. Ou se o cara está dizendo que a origem está estimada em algum lugar do litoral do Pernambuco, próximo do Equador, então quem vai atuar ali são correntes quentes, que têm sua origem no Equador. No caso do litoral do Brasil, é uma corrente muito difícil de você decorar, que é a corrente do Brasil. Ela desce do Equador, sentido sul, né? Então não é que ela desce, ela sai do Equador, sentido sul. Se ela sai do Equador, sai com águas aquecidas e vai levando essas águas aquecidas para o sul do litoral do Brasil, né? Alcançando o Nordeste, o sul do Nordeste e o Sudeste. Aí misturando depois com a corrente que vem fria lá do sul da América do Sul. Tá? Então, melhor resposta, letra E. Duas pimentinhas aí, não era uma questão difícil, porque as outras letras eram fáceis de eliminar. Então a gente fica com a letra E como resposta correta. Beleza. Próxima questão, uma questão de escala, né? Que o pessoal odeia, mas tem tudo a ver com geografia, é cartografia. Né? A escala cartográfica expressa as dimensões presentes em um mapa e a sua correspondência no terreno, ou seja, é uma abstração adotada que permite transpor a realidade terrestre para o mapa, mantendo as proporções.
Considerando a distância de 6 centímetros entre dois municípios em um mapa com escala de 1 para 1 milhão, qual a distância em linha reta entre eles? Sorte nossa que o tipo de questão de escala foi do mais simples possível. O cara quer simplesmente saber se tu entendeu a lógica, ele não quer te ferrar. Quer saber se tu entendeu a lógica da proporção, né? Bom, o cara te dá a distância menor, que são 6 centímetros entre as duas cidades no mapa. E ele te dá a escala. O que é a escala? 1 para 1 milhão quer dizer o quê? Que o mapa é 1 milhão de vezes menor do que a realidade. Tudo que está no mapa é 1 milhão de vezes menor do que na realidade. Então, se a distância é 6 centímetros no mapa, na realidade vai ser 1 milhão de vezes maior. 6 vezes 1 milhão, então a distância real é de 6 milhões. 6 milhões do quê? De centímetros, né? Porque eram 6 centímetros vezes 1 milhão, então a distância real é 100 milhões de centímetros. Vamos ver qual é a resposta? E não tem, porque ele quer que tu converta para quilômetros. Como fazemos isso? Cortamos 5 zeros. Está em centímetro, vai para metro, você tira 2, porque você precisa de 100 centímetros para fazer 1 metro. Então você tira os 2 zeros do 100. Tá em metro agora, vai para quilômetro, tu tira mais 3 zeros, porque tu precisa de 1000 metros, com 3 zeros, né? 1000 tem 3 zeros, então tu precisa de 1000 metros para fazer 1 quilômetro. Se tínhamos 60 mil metros, agora temos 60 quilômetros, foi o que sobrou para a gente. A unidade agora então está em quilômetros. E a letra é a letra D. Letra D. Botei 2 pimentinhas aí, porque questão de escala sempre dá uma confusão. Poderia ter sido até um mais difícil, né? Para chegar a 3, até 4 pimentinhas, mas 2 eu acho que está de ótimo tamanho aqui. Questão 60, muito legal essa questão, bem atual também, olha aqui embaixo, a referência de julho de 2021. Eu avisei. Eventos climáticos extremos marcaram este ano com vários exemplos no mundo, verdade, né? Atingindo populações inteiras, tanto em ambientes rurais como urbanos. E esses eventos climáticos extremos, pessoal, eles estão sendo assuntos toda hora e sempre relacionados com o aquecimento global. Essa prova não fez essa relação, mas está aí o que pode aparecer nas próximas, né? Dentre esses eventos, pode-se destacar as inundações na Alemanha no mês de julho. Foi bastante, várias notícias sobre isso, né? Com regiões acometidas por fortes chuvas. Legal. Legal não, né? Mas digo, tá aqui o anunciado, né? Temos a foto de antes e a foto de depois. Dá pra gente perceber aqui pelas fotos. Olha só, a área alagada está bem delimitada, né? Quer dizer que essa área urbana aqui, ela está no fundo de vale. Está no fundo de vale, passa um rio aqui, ó. O rio passa aqui, a gente consegue delimitar pela vegetação. O rio passa aqui, tem essa avenida que vai margeando o rio. O cara mora na casinha e fala, meu Deus, minha casa é muito bonita, na beira do rio. Legal, até acontecer isso aqui, né? O cara nunca mais vai querer morar na beira do rio, ele vai querer morar em cima do morro. Tá? Então, um dos motivos que podem ser relacionados ao evento de inundação na área destacada é qual? Letra A. O fato de o rio meandrante desviar da área urbana instalada nas suas margens, pois o Vale Estreito é periodicamente inundado, em especial nos eventos climáticos extremos, que submergem os morros na cidade. Já dá para eliminar aqui por quê? O rio meandrante, não é que o rio desvia da área urbana instalada, o rio está no caminho dele, a área urbana que se instalou ali, ele não está desviando, esse é o caminho do rio. Tá? E o rio não submergiu os morros, né? Os morros são justamente as partes que estão para fora, então não é a letra A. Letra A está fora. Letra B. A extensão do assentamento urbano que não respeitou os limites do canal, acabando por aterrá-lo, o que levou à inundação diante de um evento climático extremo, já que os rios não podem ser encobertos. Existem milhares de rios encobertos no mundo todo. No Brasil existem muitos. Nas grandes cidades do Brasil, milhares de rios encobertos. Então, os rios, eles podem ser encobertos, né? Não é que eles devem ser, eles podem ser, e não necessariamente por causa disso você vai ter uma enchente aí, tá? Então, o rio, e outra coisa, o rio não está encoberto na imagem, ele está ali contornando junto com a vegetação. Então, não é isso, não foi isso que levou à inundação, a aterrar o rio não está encoberto, tá bom? Letra C. A área urbana
que se encontra em um fundo de vale plano, onde há a presença de um canal de rio meandrante, o qual pode ter suas águas periodicamente extravasadas para a planície de inundação. Bom, esse realmente é um dos motivos, né? Os caras estão no fundo de um vale, onde passa um rio, e esse rio, periodicamente, pode ter uma enchente e causar inundação, com certeza. D. O insucesso da prevenção da inundação por meio da retificação do rio. Não, o rio não está retificado. O rio retificado é o rio que é tornado reto. Tipo quando tu vai até São Paulo e tu vê o rio Tietê ali, que ele foi praticamente todo retificado, né? Para fazer a construção das marginais, enfim. Então, o rio aqui não está retificado. A gente vê ele fazendo a curva, então não é a letra D. Bom, ficamos com a letra E e a letra C. A letra E. Como a área urbana se encontra em um fundo de vale rugoso, existe maior facilidade para o assentamento. Porém, com o risco de o rio entrelaçado desviar seu curso, causando inundações. Não foi que o curso foi desviado, simplesmente a água transbordou, né? E o fundo do vale, se fosse rugoso, rugoso é com muitos acidentes geográficos, relevo, né? Não seria mais fácil para o assentamento, ao contrário, seria mais difícil. Então o fundo do vale é plano, e aí quando alaga tudo, já que é plano, né? Letra C, 2 pimentinhas, acho que estava de bom tamanho para essa questão. Essa questão, pelo amor de Deus, meu amigo, essa aqui com certeza pegou todo mundo. Difícil demais. Já vou adiantar que aí cabia a quinta pimenta, né? Porque a galera que está fazendo vestibular, que está saindo do ensino médio, rarissimamente tem essa abstração para interpretar um mapa de curva de nível. Por mais que a gente tente ensinar e que os livros didáticos tragam isso, né? O mapa mostra a topografia, os aspectos da paisagem e o tipo de cobertura vegetal da superfície de uma determinada área. Com um observador que, localizado próximo ao leito do rio, vê a paisagem direcionando seu olhar para nordeste, o cenário a ser visto por ele, considerando os aspectos evidenciados no mapa, é qual? Bom, se o cara está aqui o cara, ele está olhando para nordeste. Bom, o norte está indicado aqui, né? Então, o nordeste é para cá. Tudo bem? Então, o que o cara tem que ver na frente dele? Bom, ele vai ver um corpo d'água, vai ver um pouco de vegetação e vai ver um relevo que vai estar subindo. Ele vai ver a vertente subindo aqui na frente dele, ó. E não é uma vertente com pico. Ele não vai ver um morro que vai subir e descer. Ele não vai ver uma vertente constante também, ondulada. Tá? Por quê? Olha só aqui as curvas de nível. Ó, ele tem aqui, cada curva de nível representa um intervalo de altitude. Né? Então essa aqui, ó, tem o número 640. Essa aqui tem o número 605. Quer dizer o quê? Quer dizer que daqui para cá está descendo. Tá? Então daqui para cá está descendo. Por isso que o cara vai ver, quando ele olhar para o nordeste dele, ele vai ver o relevo com uma subida leve, tá bom? E olha só, quando chega lá em cima, a última curva aqui, ó, ela não é um topo fechado. Quando é um topo fechado, a curva é fechada, tá? Que nem, por exemplo, essa última curva aqui, ó. Isso aqui é o topo do morro, ela é fechada. Então você veria a cabecinha do morro ali, né? Aqui no caso, o cara vai olhar para esse lado, vou fazer aqui o olho do cara aqui, ó, o olho do cara aqui, ó. Tchan, o cílio, porque ele é da moda, né? Aqui, ó, o olho do cara. Vai olhar para cá e vai ver então a vertente do morro subindo bem devagarzinho para ele. Ele não vai ver a descida, ele não vai ver picos montanhosos, né, aqueles picos agudos. Então a gente já pode tirar, por exemplo, a letra C está fora por causa desses picos agudos aqui, ó. Pico triangular, ele não vai ver isso. A letra A está fora porque ele não vai ver subida e descida. Está fora a letra A. Agora a gente fica com a letra D, E e B. Bom, a letra D ele não vai ver, né? Porque olha só a letra D. A letra D, a vertente sobe, mas ela é ondulada em cima e ela é contínua. Não é o que ele vai ver aqui, ó. Aqui ele vai ver uma curva na frente dele, uma coisa meio curvada e uma subida leve, né? Tá fora a letra D, fora o corpo d'água.
Qual é a melhor resposta entre B e E? A melhor é B, porque tem a água aqui na letra B e ele tem uma água na frente dele, né? Tanto a B quanto a E poderiam encaixar, caso não tivesse a água ali e fosse a B e a E sem água, só vegetação, as duas ficariam parecidas com o que o cara está vendo, né? Porque, claro, vão ter pequenas variações do local. Mas a B vai encaixar melhor. Primeiro, porque tem a presença da água no esquema e na figura, na foto, na imagem. E segundo, porque é uma elevação suave e o cara está vendo só subindo na frente dele. Ele não está vendo descendo que nem um forno do morro, ele não está vendo um topinho, ele não está vendo topos pontiagudos, montanhosos. Então a letra B é a melhor resposta. Questão bem difícil de cartografia. Sempre que cai curva de nível, a questão é difícil. Questão 62, mais uma questão atual com referência de 2021, falando daquele navio que ficou preso no canal de Suez, né? No dia 23 de março de 2021, o mega navio Ever Given, de 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento, é imenso, né? Encalhou no canal de Suez, no Egito, em rota para o porto de Rotterdam, na Holanda, o principal porto europeu, da União Europeia, né? Ficando atravessado e preso pelas extremidades. O barco ficou atravessado no canal, né? Tá, na diagonal, que nem tá aqui nessa figurinha. O barco tampou o canal inteiro. O canal de Suez é um baita de um canal estratégico para navegação mundial, né? O navio reflutuou no dia 29 do mesmo mês, em razão das condições de vento e maré, além da operação promovida por rebocadores. Fizeram toda uma operação para tentar remover o navio e não conseguiam remover de jeito nenhum, até a maré subir e os ventos ajudarem. E olha só o que o cara trouxe, o que os caras fizeram aqui na questão. Botaram um gráfico que mostra a altura da maré. Repara que a maré vai subindo, 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 e tem uma indicação aqui de lua cheia. O que isso tem a ver? Lembra, pessoal, quando a gente fala dos astros, lua, sol, influência no clima da Terra, a Lua tem uma importância muito grande, entre outras coisas, entre deixar o céu mais romântico, né? Tem uma importância muito grande nas marés, com o sobe e desce das marés diário, né? E dependendo do alinhamento entre Lua e Sol, você vai ter uns máximos de marés cheias e uns mínimos também de marés baixas. Então, quando você tem a Lua cheia, as marés vão caminhar aí para um período de marés mais altas, né? Então, o cara aqui diz no enunciado que o navio reflutuou dia 29 do mesmo mês. Dia 29 está aqui, ó. A lua cheia está indicando dia 28, quer dizer, então ele está mostrando para a gente uma influência da lua na maré, tá? E na imagem aqui de baixo, ele traz algumas setas dando a direção do vento. Então olha só, aqui está o canal, né? Ele está apontando com a linhazinha amarela. E olha aqui o vento do canal. Ele está vindo da direção noroeste, né? Ele está vindo do noroeste. O vento está fazendo esse caminho para influenciar o canal, né? Vindo do noroeste. Lembra que o vento ele tem um nome de onde ele vem, porque o vento traz as coisas de onde ele veio. Então, ele veio do noroeste, é um vento noroeste. Tá? E tem algumas linhas de pressão, olha só. Pressão 1030, 1030, 1020, 1010. Lembra que os ventos se deslocam das maiores para as menores pressões. Claro que quando a gente vê uma imagem assim com uma escala tão pequena, não só a pressão vai influenciar nisso, o relevo também influencia, enfim, outras coisas, mas a pressão é o grande influenciador do vento. Então o vento está saindo do 1030, indo em direção ao 1020, 1010. E quando chega aqui, você tem a zona de convergência e ele acaba dando aquela desviada. Mas sai do 1030, vai em direção às pressões mais baixas e atinge o canal numa direção de noroeste. Legal. Com base nos dados fornecidos em seus conhecimentos, pode-se atribuir o reflutuamento do Ever Given às seguintes condições. Letra A. A formação de um gradiente de pressão entre Ásia e África, com ventos de sul-oeste e rebaixamento do nível da água. Não, está tudo errado, né? Ele está mostrando aqui o gradiente de pressão principal, que está no meio da tela aqui, é Europa e África. Também pega a Ásia, claro,
mas o que está mostrando para a influência dos ventos é Europa e África. O vento é de noroeste e a maré tem que subir para o navio sair, não descer. A letra A está toda querendo ser anulada. Letra B. A formação de um gradiente de pressão. O que é um gradiente de pressão? É uma diferença de pressão, tá? Então, a formação de um gradiente de pressão entre Europa e África, beleza, com ventos de noroeste e elevação do nível da água. É isso aí. Aí ele ainda bota o detalhe, pela maré de Cisígia. Essa maré de Cisígia é a maré alta, com a influência da lua cheia. Então, se tu ainda está inteirado dos surfs da vida, tu ia matar. Putz, maré de Cisígia, pá, lua cheia, matei, é a letra B. Tá? Se não me engano, nenhuma outra letra traz Cisígia. Ah, não, a letra D também traz maré de Cisígia, mas ele fala aqui, ó, formação de um gradiente de pressão entre África e Europa, né, com ventos de nordeste e rebaixamento do nível do mar. Não, por isso que está errado. A maré de Cisígia não vai trazer um rebaixamento, e mesmo que trouxesse, o rebaixamento não ia ser o que ia fazer o navio sair. Você precisava erguer o navio, então, uma maré mais alta para ele sair, não uma maré rebaixada. Tá? Letra C. Vai estar errada. Formação de um gradiente de pressão entre Europa e África com ventos de sudeste. Já está errado aqui. Tá? Os ventos são de noroeste. E letra E. Formação de um gradiente de pressão entre Ásia e Europa com predomínio de calmarias e vazante do nível da água do mar pela maré neutra. Vazante quer dizer, a maré está baixando, não é isso que precisaria. A gente está vendo um gradiente de pressão entre África e Europa, ou entre Ásia e África. Né? Entre Europa e Ásia está 1030 e 1030, então você tem os mesmos valores médios aí, não tem diferença. 3 pimentinhas foi uma questão muito legal, envolvendo leitura de gráfico, leituras de imagem, clima e uma atualidade. Vou usar para sempre essa questão. Número 63, vamos lá. Uma forma de conservação do cerrado é a prática de queimadas controladas que simulam o ciclo natural do fogo. Observe a imagem que retrata os efeitos visuais de uma queimada controlada em um trecho de cerrado da Estação Ecológica de Santa Bárbara, no interior do estado de São Paulo. Nessa área foram conduzidos experimentos com queimadas controladas e os resultados sugerem que essa prática é benéfica para a flora, cujas plantas rebrotam rapidamente depois da passagem do fogo. Nos grupos vegetais, em que as queimadas produziram mais efeitos positivos, foi registrado até um discreto aumento de espécies vegetais. Antes das queimadas, os pesquisadores contabilizaram 38 espécies de gramíneas e 68 de outras ervas. Depois, esses números subiram para 44 e 74, respectivamente. Legal. É muito conhecido que o bioma do Cerrado ele tem no fogo como um elemento para brotar algumas sementes e também como um elemento natural de reciclagem dos nutrientes desse bioma. Né? E aí tem uma ação de queimada controlada, não é uma queimada desenfreada que nem acontece por aí. Uma queimada controlada, né, numa estação ecológica, para fazer o ciclo do cerrado, simular o ciclo natural do cerrado, mas sem deixar o fogo se espalhar para as redondezas. Né? Vamos lá. No bioma cerrado, de acordo com a informação do texto, a prática de queimadas controladas, letra B, contribui para a manutenção da biodiversidade local, letra A. Letra B, constitui uma técnica de ponta para o plantio agrícola? Não. Estamos em uma estação ecológica. Não está numa área de plantio agrícola e também não é uma técnica de ponta para plantio agrícola. Não é uma técnica super moderna de plantio agrícola tacar fogo. Letra C. É uma técnica tradicional denominada agricultura itinerante. Como assim? Não. Né? Letra D. Tem como objetivo permitir a pecuária extensiva? Não. Esse exemplo que está aí da queimada controlada não tem objetivo abrir espaço para a pecuária. O objetivo aqui é simplesmente simular o fogo natural no cerrado. Se fosse para abrir espaço para a pecuária, seria uma queimada descontrolada, para depois deixar o pasto crescer e passava um trator para tirar essas árvores e deixava o gado lá. Ou nem tirava as árvores, né? Dependendo de onde for. Não é o objetivo aqui. Letra E. Apresenta desvantagens em termos de ganho da flora. Não, essa claro que não. O próprio enunciado fala que contabilizaram até um número maior de espécies após o fogo. Então, a melhor é a letra A.
uma pimentinha só, essa questão estava muito boa, fácil para acertar. 64. Tempo diário dedicado ao trabalho de cuidado. Quanto mulheres e homens gastam diariamente com serviços de cuidado remunerado ou não? Então aqui, a gente tem uma média no mundo, depois no continente, África, América, uma seleção de países árabes, Ásia Pacífico, Europa e Ásia Central. As mulheres são essa coluna na esquerda, né? E os homens são a coluna da direita. A cor mais escura para as duas colunas é o trabalho não remunerado. Então aquele que tu faz em casa, depois tu volta do trabalho, vai lavar um prato, vai limpar a casa, vai cuidar de alguém dentro da sua casa sem ganhar dinheiro para isso. E a parte mais clara das duas colunas são trabalhos remunerados. Então os que são pagos para isso, né? Beleza. Conforme definição da Organização Internacional do Trabalho, OIT, o trabalho de cuidado envolve dois tipos de atividades. As diretas, como alimentar um bebê ou cuidar de um doente, e as indiretas, como cozinhar ou limpar. O gráfico apresenta a desigualdade de gênero no trabalho de cuidado no mundo, expressa pela diferença entre homens e mulheres quanto ao tempo e à remuneração. A partir dos dados apresentados, é correto afirmar que as regiões com maior desigualdade e menor, né, são quais, respectivamente? Então, respectivamente, então ele quer nessa ordem. Primeiro com maior desigualdade, depois com menor. Bom, quando a gente vem nos gráficos, a gente repara que, olhando aqui entre a diferença entre trabalho remunerado ou não, né, isso quer dizer, se a pessoa faz o trabalho remunerado de cuidado, ela ganha dinheiro para isso. Se ela não faz, quer dizer que ela está ou ganhando dinheiro de outra forma e depois tendo uma segunda jornada nesse trabalho não remunerado, tá? O que aí vai mostrar para a gente uma desigualdade grande na questão do trabalho doméstico, tudo bem? Então esse é o primeiro fator. Ou então a gente vê a diferença entre homens e mulheres que fazem esse tipo de trabalho, tá? Bom, quando a gente pega aqui no gráfico, é muito rápido você bater o olho e perceber que a seleção dos países árabes, quem faz o trabalho de cuidado, na maioria, são as mulheres, e a grande maioria das mulheres faz esse trabalho sem remuneração. Tá? Enquanto nos homens, os homens que fazem esse trabalho, a maioria deles, remunerado. Então a gente consegue ver que nos países árabes é onde a gente tem a maior desigualdade. Com certeza as mulheres fazem algum outro tipo de atividade e depois ainda tem uma segunda jornada em casa. Ou, se não são permitidas a trabalhar ou qualquer outra coisa desse tipo, elas são concentradas no trabalho de cuidado sem remuneração, enquanto os homens estão fazendo outro tipo de atividade. Então aí se encontra a maior desigualdade, tá bom? E a menor desigualdade agora? Bom, a menor desigualdade, se a gente for olhar aqui, mundo, África, Américas, Ásia Pacífico, Europa e Ásia Central, onde está menos desigual, mas ainda é bastante desigual, seria nas Américas, né? A gente vê aqui o trabalho dos homens e das mulheres, o não remunerado principalmente, que vai mostrar essa questão da desigualdade, de você fazer uma segunda jornada, ele é mais próximo aqui, nas Américas. Tá? Então ficaria países árabes como maior desigualdade e as Américas como menor desigualdade. Eu acabei botando aqui 3 pimentinhas porque tinha uma análise de gráfico. O gráfico tem 2 colunas para cada continente ou região que está analisando. Então, e porque também dividia as colunas em remunerado ou não, então acabei botando 3, porque a interpretação do gráfico podia ser um pouco confusa, tá? Então ficou aí em 3 pimentinhas, tá certo? Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que tu identificasse que os países árabes eram o com maior desigualdade, tu já respondia direto na D, que era a única que tinha os países árabes ali nessa condição, tá bom? 65. Aqui traz 2 textos, tá? O primeiro, Minha Pele Luanda, Antessala Ruanda, Tipo T'Challa Wakanda, Veneno Black Mamba, Bandoleiro em Bando. Que é o comando dessas bandas? Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda. Né? E o texto 2, não sei onde ela tinha ido à escola, mas ela sabia ler e escrever.
Saber escrever era algo perigoso se você tinha um pai exilado no Burundi. Logo, começo a suspeitar que está se correspondendo com os Tutsis, que preparam seu retorno a Ruanda. Que você é uma espiã dando informações aos que estão desse lado da fronteira e poderia facilitar a volta dos Tutsis. Esses textos foram retirados respectivamente da música Pantera Negra, de Emicida, e do livro A Mulher de Pés Descalços, de Scholastique Mukasonga, não sei como que lê o nome dela. E fazem referência à guerra civil em Ruanda. Sobre esse conflito é correto afirmar o quê? Pessoal, a guerra civil em Ruanda foi um conflito no continente africano nos anos 90, que inclusive tem um filme famosíssimo, né, Hotel Ruanda, que retrata esse período extremamente cruel ali da África, tá? Lembrando que quando a gente fala de continente africano, a gente comenta essa questão das guerras civis como sendo uma das consequências da divisão das fronteiras feitas pelos colonizadores europeus de modo artificial, de modo a respeitar os seus interesses apenas, e muitas vezes causando conflitos porque juntam dentro de um mesmo território populações às vezes culturalmente diferentes, às vezes rivais, né? Isso acaba gerando esses problemas que a gente vê até hoje. Bom, letra A. Pergunta sobre o conflito, né? Correto afirmar o quê? Ocorrido no início do século XX. Não, foi no fim do século XX, né? Teve como principal estopim a disputa por recursos minerais no território de Ruanda, na divisa com o Senegal. Não, né? Aí foi uma disputa étnica e cultural, tá bom? Não foi recursos minerais nem nada disso, não. Letra B. Ex-colônia belga e inglesa, Ruanda conquistou sua independência com auxílio norte-americano nos anos 2000, desencadeando a guerra civil. Não. Lembra, pessoal, que os países africanos eles começaram a conquistar as suas independências pós Segunda Guerra Mundial, não nos anos 2000, né? Pós Segunda Guerra Mundial, os países europeus que eram os colonizadores estavam totalmente destroçados com a Primeira Guerra Mundial, depois a Depressão de 29, depois a Segunda. Eles não conseguiam mais manter as colônias sob o controle deles e elas foram conquistando a independência aos poucos. Então, não foi nos anos 2000 e não foi com auxílio dos Estados Unidos. Né? Auxílio norte-americano fica implícito que são os Estados Unidos. Não foi. Letra C. Trata-se de um conflito resultante da disputa entre diferentes grupos religiosos, que resultou na morte de mais de 800 mil Hutus e Tutsis. Não, não foi um conflito religioso. Tá? A gente já viu alguns conflitos religiosos, tanto na África quanto no Oriente Médio, também na Ásia e dentro da Europa também, mas não é o caso aqui. Tá? Inclusive, se vocês vissem esse filme do Hotel Ruanda, é extremamente indicado. Letra D. Apoiados pelos russos e franceses. Já está errado. Como é que Rússia e França vão apoiar os mesmos caras? Né? Enfim, isso aí só aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial. Né? Apoiados pelos russos e franceses, os Tutsis tomaram o poder com um golpe de Estado na década de 70, iniciando as tensões que resultaram na Guerra Civil. Não, tá? Russos e franceses, não. Até porque nessa época, na década de 70, você tinha Guerra Fria. Então, se a União Soviética, no caso aqui os russos, apoiassem alguém, é claro que os franceses não iriam apoiar também, né? Iria ter toda essa questão da Guerra Fria por trás. Se um apoia, o outro está contra. Letra E. O conflito ocorreu na década de 90, teve como origem uma disputa étnico-cultural entre os Tutsis e os Hutus nos territórios de Ruanda e Burundi. Tá? Então, letra E, a correta, uma questão 3 pimentas, difícil porque envolve bastante coisa nas alternativas, né? O cara fala de colônias, de ex-colônias, o cara fala de fronteiras, o cara fala de vários períodos diferentes, desde o início do século XX até os anos 2000. Então, envolve bastante conhecimento por trás da questão. Uma questão muito legal de ser usada. Vou usar para sempre também. Esse vestibular da FUVEST ficou muito bom. Número 66. A pandemia da Covid-19 acendeu o alerta sobre os impactos que a rápida disseminação de enfermidades produz em um mundo cada vez mais globalizado. Além disso, ressaltou a importância das pesquisas científicas na descoberta, tratamento e controle de doenças tropicais negligenciadas.
muitas delas recorrentes em diferentes partes do mundo. Os mapas a seguir indicam as taxas de incidência de doenças tropicais negligenciadas, total de casos por milhão, e o produto interno bruto per capita dos respectivos países. Legal. Então a gente tem aqui uma questão de interpretação de mapas, é sempre bom, né? Vai ver se a pessoa sabe interpretar uma figura. Então aqui tem a primeira, distribuição das principais doenças tropicais negligenciadas. E a gente vê uma concentração muito grande na África subsaariana equatorial aqui. Tá? Os países mais escuros quer dizer que tem um número maior de doenças tropicais negligenciadas. Então, vemos uma concentração muito grande no centro do continente africano. Na segunda imagem, PIB per capita dos países. E aí você vê aqui, quanto mais também para esse tom de marrom, né? Quanto mais para marrom, menor é o PIB per capita. Então, olhando as duas figuras, tu já percebe que as coisas meio que se sobrepõem. Nos mesmos locais que tu tem um PIB per capita muito ruim, tu também tem uma negligência das doenças tropicais muito alta. Então as coisas coincidem, né? Bom, vamos lá. Em relação à incidência de doenças tropicais negligenciadas, é correto afirmar o quê? Na África é maior nos países com maiores PIB, em especial na região subsaariana. Não, a gente percebe que na África o número dessas doenças negligenciadas é maior nos países com os menores PIBs, não os maiores. Letra B. Na Ásia é menor nos países com os menores PIBs, com destaque para a Ásia setentrional. Pô, a Ásia setentrional é essa parte norte da Ásia aqui, ó. A gente viu a Ásia na aula, pega toda a Rússia. Né, praticamente, a parte da Sibéria. Então, nem tem doenças tropicais lá, porque você está na Sibéria, muito próximo do polo. Então, não existem doenças tropicais, a incidência é baixíssima. Tá? E repara também que é uma questão legal, porque ela não vai falar só da África, que é o local que está sendo indicado como onde tem o maior número de doenças. Ela vai falar da África, Ásia, América do Sul, América do Norte e Oceania. Ou seja, você tem que analisar a imagem inteira, não só a parte onde o número de doenças é maior. Letra C. Na América do Sul é menor nos países da América Latina, com os menores PIB per capita da região. Bom, o que é a América Latina? É a região do Rio da Prata. É aqui, Argentina e Uruguai, por exemplo. Tá? Só falei Argentina e Uruguai porque ele fala que tem os menores PIB da região. E quando você vê pela cor do PIB, quanto mais para o amarelo, maior é o PIB. Aqui, ó, no mapa da direita. Então você vê que Uruguai, pequenininho aqui, ó, e Argentina, grandona aqui, os dois têm PIBs, deixa eu tirar esse vermelho para vocês verem melhor, os dois têm PIBs altos em relação à região, e não baixos, né? Ao mesmo tempo, não são deles, não, ele fala que é menor, então beleza, tá certo, né? A parte da incidência da doença é menor, porém a parte do PIB está errada, eles têm PIBs grandes comparados com os países da região, e não pequenos, como a letra C está dizendo. Letra D. Na América do Norte, com elevado PIB per capita, a incidência é menor em comparação ao Oriente Médio. Bom, a América do Norte tem uma incidência baixa das doenças tropicais negligenciadas, até porque grande parte da América do Norte está longe do trópico, né? E o Oriente Médio, vamos incluir a Turquia aqui, então está aqui o Oriente Médio, vamos botar, mesmo que a gente bote o Irã, vamos tirar o cálculo, mesmo que a gente bote o Irã, na América do Norte tem um elevado PIB, a incidência é menor em comparação ao Oriente Médio. Realmente, o Oriente Médio tem uma incidência maior, que ó, as cores que estão aqui são um pouco mais para esse tom intermediário, enquanto na América do Norte é o primeiro tom, que é o menor de todos, então a letra D é a correta. Duas pimentinhas aí, porque tinha que interpretar as duas figuras, e ao mesmo tempo ele pedia para interpretar a figura inteira, e não só aquele destaque para os locais onde as doenças são negligenciadas. Então eu gostei da questão também, vou usar. A letra E fala que tem um destaque para a Austrália na incidência, né? Apesar do PIB elevado, grande incidência. A gente vê aqui que não, a Austrália tem uma incidência baixa dessas doenças negligenciadas, então está fora a letra E. 67. Mais uma questão com uma referência de 2021. Que legal isso. Quanto mais isso for acontecendo, acho melhor nos vestibulares, né?
A escassez global de semicondutores continua a ter estranhas repercussões, sobretudo do ponto de vista geopolítico. Há um ano, as indústrias lutam para se abastecer com chips eletrônicos que equipam aparelhos do dia a dia, de computadores a torradeiras, passando pelas máquinas de lavar e consoles de videogame. O episódio atual, no entanto, surge em um contexto marcado por um questionamento geral a respeito dos benefícios da globalização e do declínio da atividade industrial no Ocidente. É muito legal esse texto, dá para fazer várias questões com esse texto aí, porque, já adiantando até a resposta, a fabricação dos semicondutores está concentrada no Sudeste Asiático, ali naqueles primeiros, segundos tigres asiáticos na China. Está concentrada ali. Por quê? A globalização faz isso acontecer. São locais que você tem mão de obra mais qualificada e ao mesmo tempo mais barata, incentivos dos governos para as indústrias se instalarem lá. Então você tem grandes indústrias eletrônicas nessas regiões do mundo, enquanto nas outras regiões elas estão faltando. Então essas regiões elas fornecem para o mundo todo. Globalização está intensa, quer dizer, os meios de transporte estão mais eficientes, as comunicações também. Então você consegue concentrar essas indústrias onde elas vão dar mais lucro para os seus donos, ter mais produtividade, e dali você distribui os produtos. O problema é que se tem algum impacto nessa região da produção, você vai impactar o mundo inteiro, afinal está muito concentrado ali. É uma coisa até, entre aspas, estranha da globalização. Não é estranha, ela faz parte da globalização. Porém, quando tu pensa em globalização, tu acha que a indústria vai estar espalhada no mundo inteiro. Na verdade, não. A globalização permite que tu concentre algumas coisas. Olha que coisa contraditória, né? A globalização permite que tu concentre algumas atividades por causa dos transportes e comunicações bem evoluídos. Eu vou transformar isso numa questão. Bom, vamos lá. O texto refere-se a uma questão geopolítica contemporânea, a disputa pelos semicondutores na indústria mundial. Sobre esse assunto, indique a alternativa correta. Letra A. A produção de semicondutores está concentrada no Sudeste Asiático, nos países chamados tigres asiáticos de primeira e segunda geração, como Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Indonésia. E outros, né? É a letra correta, como eu já tinha falado, né? Letra B. Nos últimos 20 anos, Estados Unidos e Europa vêm perdendo destaque na produção de semicondutores em decorrência da queda acentuada de investimentos em pesquisa e inovação. Não é por causa disso. Como eu falei, os semicondutores são concentrados ali no Sudeste Asiático por outras questões. Não porque Estados Unidos e Europa não investem em inovação. Eles investem sim. Né? Tá errada a letra B. Letra C. Inclusive, já saíram notícias aí, já li notícias aí, dos Estados Unidos preocupados em recomeçar a fabricar semicondutores em seu território para não ser tão dependente assim. Olha só, mesmo que a fabricação custe mais caro. E isso indo contra a atual divisão internacional do trabalho, contra o atual movimento da globalização, né? Você pensa numa questão geopolítica de fundo, é novidade vindo aí na globalização. Letra C. A crise da falta de semicondutores revela um dos efeitos negativos da globalização, a independência da cadeia produtiva em escala mundial, pouco suscetível a desequilíbrios de oferta e demanda. Pô, como é que é pouco suscetível? O texto fala que os caras estão numa crise. Então não é que é pouco suscetível aos desequilíbrios, é bem suscetível, né? Se você tem uma falta na oferta, que foi o que aconteceu aí, desequilibra tudo. Então não existe uma independência da cadeia produtiva global. A cadeia produtiva ela é dependente, por isso ela se chama cadeia produtiva. Está toda entrelaçada, é uma teia produtiva. A palavra melhor é uma teia produtiva. Se você quebra um fio, ela vai ficar prejudicada. Letra D. A nova divisão internacional do trabalho indica o predomínio geoeconômico dos países do Sudeste Asiático, principais produtores de semicondutores, que têm ampliado através da China sua participação nesse setor desde sua democratização. Bom, a China não está democratizada, ela tem um partido que concentra o poder, já dá para excluir aí, né? E a divisão internacional do trabalho não indica o predomínio geoeconômico dos países do Sudeste Asiático. O predomínio geoeconômico ainda é dos Estados Unidos, em segundo lugar da China, não dos outros países do Sudeste Asiático. Né? E letra E, a escassez de semicondutores é resultado de uma interrupção momentânea da produção.
Até aí tudo bem, teve uma interrupção momentânea mesmo, né? Em especial no Sudeste Asiático, devido à falta de matéria-prima, que é o início da cadeia produtiva. Não foi devido à falta de matéria-prima, foi devido à pandemia. As indústrias fecharam, os semicondutores então pararam de ser produzidos e as outras indústrias foram fechando em sequência. Eletrodomésticos, carros, aviões, tudo isso sofreu impacto da falta dos chips. Afinal, tudo que a gente usa hoje é eletrônico. Letra A melhor. Tudo bem, pessoal? Então ficamos por aqui com a nossa resolução da FUVEST. Espero que vocês tenham ido bem, tenho certeza. Qualquer dúvida, procurem aqui o prof. E mandem mensagem e a gente vai conversando, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.